Olá, boa noite. Empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp responde à notificação da Advocacia Geral da União sobre o impacto no Brasil do fim do programa de checagem de fatos nas redes sociais. Supremo pede manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro deixar o país para comparecer à posse de Donald Trump. STF revoga a prisão domiciliar de iraniana acusada de estelionato. Com autorização da Justiça Fluminense, polícia faz operação contra a quadrilha que vendia anabolizantes clandestinos. Lei que ampliava rol de beneficiários do passe livre estudantil é declarada inconstitucional. Justiça marca o julgamento do ex-deputado Márcio Pacheco, acusado de fazer rachadinha na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. E ainda, família unipessoal. Já ouviu esse termo? Você vai ver como o número de famílias compostas por apenas uma pessoa cresceu na última década. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 14 de janeiro, começa agora. A Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, respondeu à notificação da Advocacia Geral da União sobre o impacto no Brasil do fim do programa de checagem de fatos nas redes sociais. A multinacional afirmou que segue comprometida com transparência e direitos humanos, mas o governo brasileiro vê com preocupação alguns aspectos e marcou uma audiência pública para discutir os efeitos dessa nova política da empresa. Quem traz mais detalhes é o repórter Pablo Lemos. Em linhas gerais, a Meta respondeu que as mudanças na política de checagem da empresa vão começar apenas nos Estados Unidos. A multinacional também disse que vai testar em solo americano um sistema de notas da comunidade, como substituição. Nesse novo modelo, os próprios usuários escrevem observações sobre conteúdos problemáticos. O recurso é semelhante ao que já é utilizado na plataforma X, mas no Brasil, a checagem de fatos da Meta vai permanecer ativa neste momento nas redes sociais. Outros pontos foram destacados pela Meta em resposta à Advocacia Geral da União. Segundo a empresa, a política de conduta de ódio, embora tenha sido alterada, continua a definir as características protegidas, que atualmente incluem raça, etnia, nacionalidade, deficiência, religião, entre outros. A Meta também disse que vai continuar removendo do ar conteúdos que incitem violência ou com ameaças à segurança pública ou pessoal. A multinacional ainda se comprometeu a seguir removendo publicações com desinformação quando gerarem risco de lesão corporal ou interferirem diretamente no funcionamento de processos políticos, como eleições e censos. E que as mudanças anunciadas são para diminuir o exagero na aplicação das políticas e focar em violações de alta gravidade, como terrorismo, exploração sexual infantil, drogas, fraudes e golpes. A AGU e outros órgãos do governo veem com preocupação alguns aspectos da resposta da Meta, especialmente a confirmação da alteração e adoção no Brasil da política de conduta de ódio, o que pode representar terreno fértil para a violação da lei e de preceitos da Constituição, que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ainda segundo a advocacia, as informações prestadas pela Meta contrariam manifestações anteriores dos próprios representantes da empresa, de que as políticas de governança de conteúdo eram suficientes para a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. Segundo a Advocacia Geral da União, os atuais termos de uso das plataformas, assim como as mudanças informadas agora pela Meta, não são adequados à legislação brasileira e não são suficientes para a proteção dos direitos fundamentais da cidadania. A AGU, em conjunto com outros ministérios do governo, vai promover ainda esta semana uma audiência pública, a fim de discutir os efeitos da nova política implementada pela Meta. Entre os convidados estão instituições da sociedade civil que lidam com o tema das redes sociais e representantes das agências de checagem de fatos. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal revogou a prisão domiciliar de uma mulher iraniana acusada de estelionato. Ela e o marido foram presos em outubro do ano passado em São Paulo. Repórter Marta Ferreira.
A vítima do casal é um cidadão turco. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes teriam ocorrido em maio de 2023. Os acusados seriam os responsáveis por um esquema que prometia lucros em dólares se a pessoa investisse numa empresa do casal. Os anúncios para atrair as vítimas eram feitos pela internet. Com as prisões, os processos de extradição foram levados para serem analisados pelo Supremo Tribunal Federal. A corte vai decidir se o casal deverá ser transferido para o Irã, onde deve responder pelos crimes. O primeiro pedido analisado foi o da mulher. O relator, ministro Dias Toffoli, entende que a prisão preventiva em processos de extradição pode ser substituída por medidas cautelares alternativas com base na lei de imigração. O ministro considerou que o crime do qual a mulher iraniana é acusada foi praticado sem violência e destacou no voto que não há indícios de reiteração delitiva e a mulher encontra-se em situação excepcional, uma vez que possui filha brasileira de apenas 9 meses. Também está registrada como imigrante residente no país, possuindo endereço declarado. Diante desse cenário, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar a aplicação da lei penal. Assim, Toffoli decidiu substituir a prisão domiciliar pelas seguintes medidas: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar do país, comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente no juízo federal, recolhimento domiciliar noturno, proibição de se ausentar de São Paulo e obrigação de comunicar qualquer alteração de endereço. O pedido para revogação foi feito pela defesa da mulher iraniana. O Supremo negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-deputado Natalino Guimarães, preso em Bangu 1 desde dezembro do ano passado. O parlamentar foi denunciado por suposta atuação em milícia no Rio de Janeiro. Evne Araújo tem os detalhes. O ministro Dias Toffoli manteve a prisão preventiva de Natalino José Guimarães, que é apontado como um dos integrantes da milícia Liga da Justiça. O ex-deputado foi preso em uma operação contra a grilagem de terras em Búzios, no Rio de Janeiro. No Supremo, a defesa de Natalino alegou que a medida é desproporcional e que ele está submetido ao regime disciplinar diferenciado em um presídio de segurança máxima, sem autorização judicial. Os advogados também justificaram que a manutenção da prisão pode agravar o quadro de saúde dele, em razão da necessidade de tratamento médico contra o câncer, hipertensão e diabetes. O habeas corpus é contra a decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça, que já havia rejeitado um pedido semelhante. Ao negar a soltura, o ministro Dias Toffoli explicou que o pedido não apresenta os requisitos para tramitar no STF, uma vez que ainda não há decisão colegiada do STJ sobre o caso. Assim, a apreciação da matéria pelo Supremo, neste momento, configuraria a supressão de instância. Toffoli citou ainda trecho de decisão da primeira instância de que já foi autorizado o ingresso dos remédios necessários ao tratamento de Natalino e pediu informações médicas precisas sobre o estado de saúde dele e que meras alegações sem qualquer embasamento médico não podem garantir a liberdade do ex-deputado. Ainda segundo a Justiça do Rio de Janeiro, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, já que a suposta atuação no grupo criminoso na grilagem de terras causou enormes transtornos à população de Armação de Búzios. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro deixar o país para comparecer à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia está agendada para o próximo dia 20 em Boston. O envio do despacho à PGR ocorre após a defesa de Bolsonaro prestar informações ao ministro do STF. Alexandre de Moraes havia pedido comprovações sobre o convite oficial de Trump e os advogados do ex-presidente responderam que o convite apresentado ao STF já era oficial, enviado do e-mail do cerimonial a Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Indiciado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está com o passaporte retido pela Justiça desde fevereiro do ano passado, após a operação da PF no âmbito da investigação sobre a trama golpista de 8 de janeiro. A seguir, lei que ampliava rol de beneficiários do passe livre estudantil é declarada inconstitucional.
E ainda, família unipessoal. Já ouviu esse termo? Você vai ver como o número de famílias compostas por apenas uma pessoa cresceu na última década. Voltamos já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal derrubou uma lei distrital que ampliava o acesso ao passe livre estudantil. A lei foi considerada inconstitucional. Informações com Flávia Alvarenga. A lei de fevereiro de 2024, proposta por deputados distritais, concedia, por exemplo, passe estudantil a moradores da região do entorno do Distrito Federal, matriculados em escolas da rede do DF. Também permitia que estudantes de cursos de línguas ou estagiários recebessem o benefício. O governo do Distrito Federal apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ao Tribunal de Justiça, alegando aumento nas despesas públicas sem indicação de compensação orçamentária e também invasão de competência na iniciativa da lei. Depois de aprovada na Câmara Legislativa, o governador do DF, Ibanez Rocha, vetou a norma, mas os deputados derrubaram o veto. No julgamento, a Justiça do DF entendeu que houve invasão de competência exclusiva do Poder Executivo e declarou a inconstitucionalidade da lei. A decisão foi unânime. Já estão abertas as inscrições para o concurso nacional do Ministério Público da União. Ao todo, são 152 vagas. Márcio Fontinelli. Os interessados em construir uma carreira no Ministério Público da União já podem fazer as inscrições para o concurso nacional do órgão. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 4 de maio. Estão previstas 152 vagas para os cargos de analista e técnico, além do cadastro reserva. Desse total, 20% serão destinados a pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e mais 10% para minorias étnico-raciais. Os aprovados serão lotados nos ramos do MPU de vários estados. As inscrições, que variam entre R$ 120 e R$ 95, podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora da seleção, até às 16h do dia 27 de fevereiro. Você sabe o que é uma família unipessoal? No primeiro momento, o termo pode parecer estranho, mas esse conceito de famílias compostas por apenas uma pessoa cresceu muito na última década. E na justiça, essas pessoas têm os mesmos direitos e deveres que outros tipos de família, como mostra o repórter Bruno Silveira. A Camila conquistou a independência cedo. Na época da faculdade, foi morar só e se adaptou tão bem que uma década depois não se vê mais voltando para a casa da família. Eu não tenho uma convivência forçada assim com ninguém, pessoas da minha família, do meu núcleo familiar que eu teria que morar, que às vezes tem uma rotina diferente da minha, às vezes interesses diferentes, então eu posso escolher e fazer as coisas que eu quero na hora que eu quero. Então, para mim, é uma das maiores vantagens de poder me organizar da forma que eu quiser. A Camila é um exemplo das chamadas famílias unipessoais, ou seja, aquelas compostas por apenas um membro. E ela não está sozinha, já que a participação da geração Y nesse novo formato familiar é cada vez maior. Eu tenho alguns amigos que não estão casados e estão na mesma faixa etária que eu, moram sozinhos e já há algum tempo. E assim, a gente troca ideia e conversa, e quem eu conheço gosta também dessa experiência de morar sozinho. Esta advogada, especialista em direito familiar, explica que esse novo conceito é um reflexo de transformações nas dinâmicas familiares e sociais. Por que se veio esse conceito? Muito se deu pela assistência social, porque se viu uma realidade brasileira de um contexto de pessoas que vivem sozinhas, que elas não vivem com parentes, não vivem com pais nem mães, só que elas precisam muitas vezes de uma ajuda,
do poder público por meio de uma assistência social, algum benefício. Também a proteção do seu bem, daquela pessoa que é sozinha. De acordo com o IBGE, as famílias unipessoais são uma tendência em crescimento no país nos últimos 10 anos. Dados do Censo Populacional mostram que quase 19% dos domicílios brasileiros são unipessoais. No Rio Grande do Sul, uma decisão do TRF4 determinou que a União aceite a autodeclaração de pessoas que compõem as famílias unipessoais. A ação solicitava o pagamento do auxílio reconstrução para os afetados pelas enchentes no estado no ano passado. Dos quase 348 mil requerimentos para o benefício, quase 50% eram famílias compostas por uma única pessoa, número bem acima da média nacional. Além disso, a determinação estabelece que a União não pode exigir visitas locais para comprovar a unipessoalidade. Para especialistas, a decisão garante mais agilidade na garantia da justiça para quem compõe uma família unipessoal. Às vezes a demora desse estudo no local da União, da assistência social, ir lá ver qual é a casa, verificar com os vizinhos, quem mora lá, com quem que essa pessoa vive, às vezes demora muito. E essa pessoa ela tem uma emergência com relação a receber esse benefício. Então ele vem mesmo a ajudar para que as pessoas tenham maior rapidez no recebimento desses benefícios. E agora uma novidade que vem do Tribunal de Justiça de Goiás. O TJ desenvolveu uma nova funcionalidade no sistema Projude para tornar a movimentação processual mais rápida e eficiente. Ficou mais fácil desmembrar os processos criminais. A ferramenta permite criar uma cópia idêntica do processo original, preservando a integridade dos dados. Assim, não será mais necessário criar novos autos e recadastrar as informações no sistema, tornando a movimentação processual digital mais clara e segura para os usuários. No próximo bloco, a gente mostra como foi a operação contra uma quadrilha que vendia anabolizantes clandestinos. E a Justiça marca o julgamento do ex-deputado Márcio Pacheco, acusado de fazer rachadinha na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou uma operação contra uma quadrilha que vendia anabolizantes clandestinos. As polícias civis do Rio e do Distrito Federal cumpriram mandados judiciais. O Ministério Público do Estado também participa das investigações. A repórter Evelyn Araújo tem mais informações. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Os suspeitos seriam os responsáveis por vender anabolizantes sem autorização ou fiscalização de órgãos de vigilância sanitária. Uma das buscas ocorreu no Distrito Federal. Um empresário do Distrito Federal que tinha uma gráfica no setor gráfico de Taguatinga. Foi cumprida um mandado de busca e no local foram encontrados centenas de milhares de embalagens e rótulos e até mesmo bulas de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou ainda o bloqueio de 82 milhões de reais das contas dos investigados. Estão sendo apurados os crimes de associação criminosa, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e crimes contra as relações de consumo. O grupo começou a ser investigado no ano passado, a partir de denúncias do setor de segurança dos Correios, que identificou os produtos irregularidades nas encomendas enviadas. As investigações identificaram 3 marcas como parte do conglomerado envolvido na venda de anabolizantes. Segundo a denúncia, os medicamentos eram promovidos e vendidos por meio de sites e redes sociais, sem informações sobre os riscos à saúde. Em um dos perfis, o produto é vendido como suco. A polícia do Distrito Federal suspeita que a gráfica que atuava para a quadrilha pode estar envolvida também em outros crimes. Inclusive, foram encontradas embalagens de medicamentos para emagrecimento. Então, provavelmente vai haver desdobramentos dessa investigação na esfera aqui do Distrito Federal e a gente deve talvez evoluir aqui com novas investigações em complemento a essas que já estão sendo desenvolvidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Homem é preso por armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual infanto-juvenil no Amapá. Polícia Federal faz operação de combate à corrupção em licitações públicas. E Justiça marca audiência e julgamento do ex-deputado Márcio Pacheco por rachadinha. Confira os destaques. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 4 de fevereiro a audiência de instrução e julgamento de Márcio Pacheco. Ele é acusado de comandar um suposto esquema de corrupção montado no próprio gabinete quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa. Ele responde por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o esquema teria desviado mais de R$1 milhão entre 2016 e 2019. A Polícia Federal fez operação para investigar crimes envolvendo a empresa fornecedora de mão de obra terceirizada contratada pela Prefeitura de Santa Rosa do Purus, no Acre. O prejuízo pode chegar a R$9 milhões aos cofres públicos. A investigação revelou a existência de direcionamento indevido de contratos do município em favor de empresa ligada a familiares do prefeito. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O material apreendido nas buscas será submetido à análise da polícia e da perícia criminal. Em Laranjal do Jari, no Amapá, os agentes da PF prenderam um homem de 54 anos, investigado por armazenar e compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Durante a ação, a polícia buscou identificar possíveis vítimas e coletou provas para interromper as atividades ilícitas. Durante as buscas, os agentes flagraram o indivíduo com vasto material de abuso sexual. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Laranjal do Jari, onde ficará à disposição da Justiça. Se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão, mais pagamento de multa. O presidente do Partido Comunista Operário, Rui Pimenta, foi condenado pela Justiça a pagar R$10 mil ao deputado federal Kim Kataguiri, do União, por ter associado o parlamentar ao nazismo em caso envolvendo a ajuda do governo Lula à agência da ONU de refugiados palestinos. O Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação de um júri por falta de quesito obrigatório. Repórter Jéssica Castro explica a decisão. Com base no entendimento de que a falta de formulação de quesito obrigatório no Tribunal do Júri acarreta nulidade absoluta, os ministros da 5ª Turma anularam o julgamento de 2 réus acusados de homicídio e fraude processual. O Ministério Público recorreu ao STJ e o relator do caso, ministro Messode Azulay Neto, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial para anular o julgamento. Mas os acusados entraram com um novo recurso, argumentando que a nulidade estaria preclusa porque não foi suscitada pela acusação na ata de julgamento. O processo foi analisado pela 5ª Turma e os ministros entenderam que a nulidade não é afetada pela preclusão. No julgamento, após os jurados responderem sobre a existência do crime e o local do fato, o juiz encerrou a votação por entender que as respostas seriam suficientes. Deixou de formular o quesito relativo à autoria e absolveu os acusados. O ministro relator, que teve o entendimento e o voto acompanhados pelo colegiado, explicou que a falha no procedimento impediu os jurados de deliberarem sobre a autoria do crime, o que afetou o julgamento de forma irreparável. Para ele, a ausência do registro da nulidade na ata de julgamento não corrige o erro no processo. A seguir, Justiça Militar determina a soltura de um advogado preso em flagrante no Distrito da Marinha, no Rio de Janeiro. E a STJ confirma a possibilidade de condenação em danos materiais e morais coletivos nos casos de veículo com excesso de peso nas rodovias. Até já. A Justiça Militar determinou a soltura de um advogado preso em flagrante num distrito da Marinha, no Rio de Janeiro. Ele teria desobedecido a proibição do uso de celular nas dependências da Marinha. Repórter Viviane Novaes tem as informações. O advogado Adriano Carvalho da Rocha, especializado em direito militar, foi preso em flagrante no comando do 1º Distrito Naval da Marinha, na zona portuária do Rio de Janeiro, na tarde de ontem. No vídeo que ele próprio gravou e publicou em rede social, Adriano disse que estava sofrendo violação das prerrogativas funcionais. Atenção, senhoras e senhores, estou aqui na porta do comando do 1º Distrito Naval, peço socorro
da prerrogativa do AB, né? Porque eu estou com um documento aqui, eu preciso protocolar, quero protocolar como ato público gravando. Pois não, boa tarde. Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Comandante Veloso. Pois não, o senhor pode falar. Eu estou ao vivo aqui, estou online. Estou ao vivo. Tá bom, estou ao vivo, como é que é o nome do senhor? O senhor já não foi informado que não pode utilizar o celular para gravar? Pois é, mas eu estou sendo violado na minha prerrogativa, estou acionando a delegacia de prerrogativa. Né? A violação é que eu não posso gravar o ato do meu protocolo. O advogado não teria obedecido à proibição do uso do celular nas dependências da Marinha. A norma existe há 6 anos e se tornou mais rigorosa nos últimos meses. Adriano teria gravado uma discussão com 2 agentes enquanto protocolava documento de defesa de um cliente. O Ministério Público Militar do Rio de Janeiro pediu à Justiça liberdade provisória do advogado. Hoje cedo, Adriano passou por uma audiência de custódia. Segundo o termo da audiência, Adriano relata que ficou abalado psicologicamente, permanecendo 2 horas sem contato com ninguém e que se sentiu humilhado. O juiz determinou a soltura do advogado. O Ministério Público Militar agora vai decidir se oferece ou não a denúncia contra Adriano por desobedecer à ordem legal de autoridade militar e filmar em área militar. Esses delitos estão previstos no Código Penal Militar. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do dono de uma clínica terapêutica clandestina denunciada por tortura. Os detalhes com a repórter Rita Brandão. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liberdade do proprietário de uma comunidade terapêutica em São Paulo, investigada por maus tratos e tortura contra internos. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, a clínica de desintoxicação funcionava de forma irregular em Pindamonhangaba, onde os internos eram mantidos em situação de penúria e sofrimento próximo a de um campo de concentração. O empresário teve a prisão preventiva decretada devido ao não cumprimento de um mandado de prisão temporária, decorrente do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta, celebrado em razão das denúncias de agressões no local. O homem então apresentou pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde teve a liminar negada. Em novo pedido ao STJ, a defesa sustentou que não haveria fundamentação idônea para a prisão, que a prisão temporária foi revogada antes do oferecimento da denúncia e não teriam sido apontados fatos novos para justificar a prisão preventiva. Ao analisar o HC, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, concluiu que ainda não é possível o STJ examinar o caso, pois o TJ de São Paulo analisou apenas o pedido liminar, estando pendente o julgamento do mérito do HC na Corte Regional. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é admitida a condenação em danos materiais e morais coletivos em caso de veículo com excesso de peso nas rodovias. Repórter Jéssica Castro. Buracos em ruas e estradas danificadas são problemas recorrentes em muitas cidades e que afetam a mobilidade e a segurança de todos que passam por esses locais. E apesar de a obrigação de garantir a qualidade e manutenção das vias ser do Estado, vários fatores contribuem para essa deterioração. Entre eles está o uso inadequado das pistas, que pode ocorrer pelo tráfego de veículos com excesso de peso, acelerando o desgaste da estrutura. E aí a responsabilidade de cuidado passa a ser compartilhada, como explica o advogado Osmar Paixão. Se eu tenho pesos acima ou uma má utilização viária, o número de acidentes tende a aumentar. Né? Os dados internacionais mostram isso. E aí é que gera no final da linha, uma responsabilidade daquele ente, primeiro, que é o Estado, que deve primar pelo controle correto daquela via. Então, esta preocupação é uma preocupação que envolve saúde pública, envolve o Estado, e gera essa responsabilidade, além do Estado, pela fiscalização, mas também daquele que tem que ter conhecimento das normas, que é o condutor. Diversos casos envolvendo esse tema chegaram até o Superior Tribunal de Justiça. E por isso, os ministros decidiram analisar as controvérsias sob o rito dos recursos repetitivos.
O resultado foi que a primeira sessão definiu que o direito ao trânsito seguro e os notórios e inequívocos danos materiais e morais coletivos resultantes do tráfego reiterado de veículos com excesso de peso em rodovias autorizam a imposição de tutela inibitória e a responsabilização civil do infrator. O relator do tema repetitivo foi o ministro Teodoro Silva Santos, e ele ressaltou que, embora o Código de Trânsito brasileiro preveja a aplicação de multas para esses casos, o Poder Judiciário também pode adotar outras medidas para responsabilizar as transportadoras pela deterioração das rodovias. O ministro explicou ainda que a punição administrativa não esgota a resposta punitiva do Estado, especialmente quando há uma evidente desproporção entre a penalidade e o benefício obtido pelo infrator com a reincidência no comportamento proibido. Teodoro Silva Santos também destacou que o excesso de peso nos veículos provoca deterioração da malha viária, fazendo com que a vida útil da via diminua em 30% ou em até 70% nas rodovias de tráfego intenso. Com essa definição, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera do precedente qualificado, e o entendimento deve ser seguido pelas demais instâncias do Judiciário. Um fabricante de tecidos de Jaraguá do Sul, no Rio Grande do Sul, vai ter de pagar aviso prévio e multa de 40% de FGTS a trabalhadores demitidos durante a pandemia da Covid-19. A quinta turma do TST não aceitou o argumento da empresa de que o estado de calamidade pública justificava o pagamento das verbas rescisórias pela metade. Repórter Larissa Batista. A demissão dos trabalhadores ocorreu em maio de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Na ação, eles alegaram que a rescisão dos contratos foi feita por motivo de força maior. Por isso, a empregadora afirmou um acordo que previa o parcelamento das verbas rescisórias, sem o pagamento do aviso prévio e apenas metade da multa de 40% do FGTS. A fabricante de tecidos sustentou a defesa na medida provisória 927 de 2020, que reconhecia e enquadrava a pandemia como motivo de força maior. Por isso, o pagamento de aviso prévio não era devido. Mas o juízo de primeiro grau não concordou com o entendimento e ressaltou que a empresa não foi fechada por conta da emergência de saúde pública causada pela Covid-19. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença, levando a fabricante a recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Na quinta turma, o relator do caso, o ministro Breno Medeiros, explicou que o artigo 502 da CLT prevê que, em caso de força maior que resulte na extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos, o empregado receberá a metade das verbas rescisórias, o que não aconteceu com a empresa têxtil. E eu entendo aqui que a hipótese dos autos não tendo ocorrido extinção do estabelecimento do trabalho em decorrência da crise econômica revela-se inaplicável à força maior, então é devido os 40%. Por unanimidade, a quinta turma decidiu que a empregadora deve pagar aviso prévio e 40% de FGTS a trabalhadores dispensados na pandemia. O caso transitou em julgado e não cabe mais recurso. A seguir, tem mais uma reportagem da nossa retrospectiva com decisões do STF em 2024. A gente mostra como foi a ação de conscientização promovida pelo Judiciário de Mato Grosso na Corrida de Reis de Cuiabá. Voltamos em instantes. Hoje, na retrospectiva das decisões do Supremo Tribunal Federal, vamos mostrar que o plenário decidiu que multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação, fraude ou conluio se limitam a 100% da dívida tributária. O patamar de 150% do débito vale somente para casos de reincidência. Marta Ferreira tem os detalhes. O processo trata da aplicação de multa em um caso de separação de empresas de um mesmo grupo econômico, com a finalidade de não pagar impostos, o que foi entendido como uma manobra para sonegação fiscal pela Receita Federal.
Foi o que aconteceu com o posto de combustíveis da cidade de Camboriú, em Santa Catarina, multado no percentual de 150% do imposto devido pelo fisco, porque estaria configurada a irregularidade. O dono do posto entrou na justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região validou a multa. A questão foi levada a julgamento no plenário. O dono do posto alega que houve violação a artigo da Constituição que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, em razão da porcentagem aplicada para fixar a multa. Já a Fazenda Nacional defende que a gravidade dos delitos cometidos justificaria uma multa em patamar elevado. O recurso começou a ser julgado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator é o ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso e, assim, limitar a multa tributária por sonegação a 100% do débito, podendo ser de até 150% em casos de reincidência. Desde logo, como premissa adotada ao longo do voto, deixo claro que a multa tributária não é, em termos técnicos tributários, acessória da obrigação de pagar tributo. Com efeito, a multa tributária, assim como a obrigação de pagar tributo, são contribuições e obrigações principais. E esse é o modelo que é adotado em nosso país. Tradicionalmente, as multas tributárias são classificadas em 3 grupos: multas moratórias, multas de ofício, as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas, e multas isoladas. Os demais ministros seguiram a mesma linha do voto do relator, no sentido de reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% do débito tributário. Como a decisão do STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento, ficou definida a seguinte tese. Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9.430/96, incluído pela Lei número 14.689/23. Também acatada a proposta de modulação nos termos do voto do relator. Eu posso relê-la aqui. Propõe a modulação dos efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos ex nunc a partir da edição da Lei número 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ainda na retrospectiva, os ministros do STF julgaram vários recursos que tratam das regras de compensação e de aterros do Código Florestal. As áreas de preservação permanente são áreas protegidas com função ambiental de preservar a paisagem, os recursos hídricos e a biodiversidade. Em geral, não é permitido construir em APPs, mas o Código Florestal brasileiro estabelece algumas exceções, como obras públicas de utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto. A discussão envolve recursos que questionam uma decisão anterior do próprio Supremo, que declarou inválida a inclusão da gestão de resíduos no conceito de utilidade pública, conforme previsto no Código Florestal. Na prática, o plenário julga um prazo para desativar aterros em áreas de preservação. O relator é o ministro Luiz Fux, que votou pelo parcial provimento dos pedidos, ou seja, pela constitucionalidade do artigo 48, parágrafo 2º do Código Florestal, com a manutenção do termo bioma e dos mecanismos compensatórios previstos. Atribuir efeitos prospectivos
a declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos, constante do artigo 3º, inciso 8º-B da Lei Federal, Código Florestal, de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados ou em vias de instalação, ampliação na data da publicação da ata de julgamentos declaratórios, possam operar regularmente dentro da sua vida útil, sempre pressupondo licenciamento ambiental. Nesse sentido, votaram também os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes, que havia divergido no plenário virtual, reajustou o voto e seguiu o relator. Nós não podemos, como não fizemos, confundir esses aterros sanitários com lixões. E o tratamento dado, e a tecnologia hoje dada, isso possibilita que não haja nenhum vazamento, que não haja nenhuma contaminação. O grande risco é exatamente à medida em que esses que já estão implantados com toda a tecnologia, não gerando danos ao meio ambiente, à medida que eles não encontrem outro local, a proliferação de lixões. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin divergiram em parte do relator em relação ao prazo de manutenção de aterros em áreas de preservação. No mesmo sentido, havia votado a ministra aposentada Rosa Weber. Nós estamos a falar dessas instalações dentro de áreas de preservação permanente. Daí a preocupação de tratar de uma certa finitude disso. Compreendo o argumento do impacto econômico financeiro, que é indiscutivelmente vultoso. Compreendo a preservação também dos pactos, contratos, atos autorizativos, licenças, enfim, toda esta circunstância normativa há que ser, obviamente, preservada. Mas a preservação que está em questão, e estamos a tratar de um Código Florestal, portanto, de um código que se destina a regular a vida socioambiental, portanto, desenvolvimento com preocupação ambiental. Assim, o plenário, por maioria, seguiu o voto do relator, entendendo que os aterros em áreas de preservação podem operar até o fim da vida útil. Atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos, constante do artigo 3º, inciso 8º, letra B da Lei Federal 12.651, de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados ou em vias de instalação ou ampliação, possam operar regularmente dentro de sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e observância dos termos e prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consequentariamente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas todas as normas ambientais aplicáveis. O Judiciário de Mato Grosso aproveitou a Corrida de Reis para sensibilizar e conscientizar os participantes sobre adoção, violência contra a mulher e sustentabilidade. O programa Verde Novo distribuiu mudas frutíferas e nativas para a população. Veja na reportagem de Laura Meirelles. O Poder Judiciário de Mato Grosso esteve presente na maior corrida de rua do Centro-Oeste. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ, CEMulher, e Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA, foram parceiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. As duas equipes dividiram o mesmo estande e sensibilizaram a população através de orientações sobre adoção e combate à violência contra a mulher. Também houve a distribuição de 1.000 leques para os corredores. A violência doméstica e principalmente a violência de gênero, ela nasce da invisibilidade. Se a gente não reflete, principalmente nós homens, se nós não refletirmos sobre a violência de gênero, ela passa despercebida. E é importante que nós conscientizemos esse público mais diverso que aqui aparece, para a importância de se entender que a adoção hoje no Brasil ela não é mais tão burocrática e demorada como já foi no passado. É muito importante, porque quanto mais as pessoas souberem sobre a adoção, vai sensibilizar mais, né?
aí as pessoas vão se unir, vão pensar melhor nessa situação e vão querer adotar. Já o programa Verde Novo foi parceiro da Energisa e durante o evento distribuiu 500 mudas nativas e frutíferas para a população. Tamarindo, maracujá, caju, pitanga, ingá, jatobá, ipês roxo e amarelo foram as espécies escolhidas para embelezar os quintais cuiabanos. Quando a gente proporciona à população um acesso mais simplificado a uma muda de árvore, a gente com certeza está contribuindo para melhorar o clima, melhorar o ar, melhorar o ciclo de chuva, enfim. É uma série de benefícios que a gente sabe que a arborização urbana proporciona. E é isso que a gente quer garantir. Na hora que eu vi ali, eu falei, vou ali ver como que eu faço para conseguir pelo menos uma muda desse aí, é muito importante. E eu estava de olho no pezinho de maracujá, mas aí acabei ganhando aqui um pé de caju e um de ipê roxo também. O mundo pede, né, um mundo mais verde para todos nós, né? Precisamos. O clima está desse jeito que está por causa do homem desmatando muito, cada vez mais poluição, né? É importante cada um fazer a sua parte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã.